Fala, povo! Eu sou o João Vegas e hoje, no nosso primeiro episódio do PopPol, a gente vai falar sobre as conceituações do que é o populismo. Comigo tá o Bruno. Tem que virar a câmera. Não precisa não. Já foi. Tem a Bruna e o Federico Bertolini, o nosso querido tutor do PET. É isso. Para aí. A timidez do primeiro episódio. Acontece. A gente vai discutir três textos hoje, né? E esses textos eles são bacanas porque eles mobilizam vários outros textos. Então, eu acho que vai dar um debate aqui bem bacana sobre como que os conceitos são usados e abusados dentro da ciência política e por que isso é importante ou tão importante para a gente como pesquisador. Bruna, você começou com um texto que é seminal, assim, é um dos textos mais importantes sobre populismo, sobre a definição mais contemporânea do populismo. Fala um pouco dele pra gente. Bom, o meu texto é um texto escrito pelo Casmudi, se chama Populismo... é uma palavra muito difícil de pronunciar. Zeitgeist, né? Isso, que é basicamente o Casmudi fazendo uma provocação em relação à academia e o que a gente considera como conceito de populismo, né? Então, ele vem apresentando que depois de 1980, por aí, teve muito a apresentação de um conceito de populismo como algo voltado ao apelativo das pessoas, né? Que voltado para os sentimentos, ou então tentando ganhar apoio, sendo uma coisa assim meio, vou oferecer isso para conseguir apoio dos seguidores e tudo mais, da população. E é bem interessante, porque o Casmudi ele apresenta muito isso como um conceito que, na verdade, é muito vazio, né, se a gente parar para pensar. E ele faz a provocação para trazer um novo conceito de populismo, um conceito baseado em dois elementos chaves que sempre aparecem nas diversas definições dentro da ciência política, que é um conceito muito baseado na elite e no povo. Então, esse conceito, ele apresenta como a divisão antagônica da sociedade nessas duas categorias e muito também com um juízo de valor. A elite, ela é sempre uma elite corrupta e o povo é o povo puro. Então, o populismo, na verdade, para ele, é tudo isso que mexe com essa imagem, né, da sociedade. E aí é bem interessante, ele vai trazendo outros argumentos para diferenciar a definição dele dos demais. O legal de definir é que, assim, sai um pouco daquele comum populista que é trazido cotidianamente no jornal. Assim. Tudo pode ser populista. Tudo pode ser populista. Se eu não gosto de você, você é populista. Exatamente. Assim, não sei se vocês viram, recentemente teve mais um editorial do Estadão, eu acho, e mais uma vez, assim, um populista. Tipo, a utilização do termo. A utilização do termo para absolutamente qualquer... Qualquer coisa que fuja da mediana, né? O populista é o termo pejorativo coringa. Seja de direita, seja de esquerda. E o Moody trata isso um pouco dessas duas interpretações que ele chama de dominante, né? Assim, uma que aponta mais para demagogia, que seria esse discurso altamente emocional. Ele fala, isso está na política. Isso, você não pode transformar tudo que seja fenômeno político que envolva o povo em populismo. Então ele fala, demagogia faz parte da política e não é exatamente, embora também o populismo faça parte da política, mas não é exatamente o conceito de populismo. E o outro conceito que ele fala é o conceito de clientelismo. Então, essa relação de clientela que os políticos podem estabelecer com o povo, eles não necessariamente transformam esse político num populista. Você precisa de muito mais, você precisa de coisas mais específicas, né? Sim. É bem interessante que nesses dois significados, né, dois conceitos de populismo, ele também apresenta o que é antagônico a esse conceito, né? Então, a gente tem a questão do elitismo e do pluralismo. Então, a questão do elitismo é literalmente o reflexo do que seria o povo, né? E quando a gente trata de pluralismo, não necessariamente o conceito de populismo aceita muito bem esse termo, já que o povo em si é um termo abrangente, mas ao mesmo tempo específico.
E outro conceito interessante que ele resgata, né, da literatura é o conceito de Heartland, que é o conceito que traz um imaginário do que seria esse povo. Seria algo muito voltado a um pouco de nativismo, eu poderia dizer, não sei. Eu acho que pode estar mobilizado, mas então, você está falando pra gente, basicamente, essa categoria povo é um mito. Sim, sim. É um mito que pode ser fundado aí em muitas coisas, inclusive no nativismo, né? Em diferentes nativismos até, né? Dependendo da referência que você usa pro seu Heartland lá. Agora, não só o povo é um mito, né? A elite também passa a ser um mito, né? A gente discutiu bastante sobre líderes que se dizem populistas, mas que, na verdade, fazem um pouco parte da elite. Quando a gente pensa no caso brasileiro do Bolsonaro, que ele se diz muito antissistema, que ele não faz parte dessa elite corrupta, que ele tá ali para ser a voz do povo. E é o governo, né? E é o governo. Ele critica as instituições, a elite do funcionalismo, a elite política, e faz parte e aproveita de todos os privilégios dessa elite, exatamente. E ele tem um histórico de atuação do Congresso, né? E assim, para ele chegar no poder e dizer que não sou parte da elite é um pouco complicado, né? Então ele criou um clã, né? Na verdade. Exatamente. Se a elite fosse tão ruim, se a elite fosse tão corrupta, ele não teria colocado a família toda pra fazer parte dessa elite. Isso é verdade. Mas aí é legal aquela ideia de se é um mito, pode ser aquilo dos significantes vazios, né? Que o Laclau fala. Então, povo pode ser qualquer coisa que o populista preencha com povo. E elite também pode ser qualquer coisa que o populista preencha com povo. Exato. E aí as instituições estão justamente nesse espectro das elites, porque as instituições são esse aspecto perverso de permanência das elites, de manutenção das elites. Nas instituições que as elites reproduzem, nas instituições que as elites manifestam, remanifestam e garantem de forma perene o poder delas sobre o povo, né? Então, tipo, STF, é total isso, pró status quo, pró manutenção desse estado de coisas, pró a manutenção das coisas que levaram à insatisfação que a gente vive atualmente, assim. Então a culpa é do STF, a culpa é dos partidos, né? A culpa é de tudo que possa ser institucional, assim. Eu tive um governo inteiro, mas eu não consegui fazer o que eu queria porque as instituições me atrapalharam. As instituições não me deixaram. O tal ministro não me deixou. Exatamente. E tem um aspecto que não precisa deixar, né? Para que ele satisfaça a base eleitoral dele, né? Se não acontecer, pode ser algo que é benéfico para continuar esse jogo político. Sim, total, né? Você pode discursivamente continuar entregando, né? Sim. Exato, né? O que mais importa é como eu faço parecer que funciona. Como eu faço parecer, como eu vendo o funcionamento. O funcionamento, na verdade, é totalmente diferente. As relações entre como eu estou atuando na política e essas instituições são totalmente diferentes. Mas o que importa é o mito que eu construo para os meus eleitores, para os meus seguidores, né? Como o enfatiza, né? Você nutrir essa relação de dizer, não, porque não funciona, eles não deixaram, eles estão me impedindo, eu tentei. E a partir do momento que você nutre, você alimenta essa narrativa, que daí a gente já está trazendo, né, a perspectiva do Alanides, você consegue manter essa ideia, né, dos dois mitos opostos, que nada mais é a grande base, né, como o Moody enfatiza, né? Essa teoria, essa dualidade, essa dicotomia, esse maniqueísmo exacerbado, Sim. que caracteriza o populismo, que é uma elite corrupta, que não pensa, não se preocupa, não prioriza o nobre povo, o povo que tem agora como salvação esse líder populista, que se preocupa com ele, que desafia o sistema. Então é interessante. 2 pontos dessa fala me lembrou muito da discussão do Casmudi. A primeira é em relação à questão... O branco daqui. A primeira questão sobre essa ferramenta, né, que o populista constrói, de dizer assim, a elite corrupta está me atrapalhando a promover o que o povo quer.
é muito interessante porque ele aponta que isso não é uma coisa que a gente também tem muito enviesado, né? Por exemplo, populistas são só pessoas de esquerda ou de direita. O caso Moody, ele traz essa discussão e aponta que, na verdade, o boom do populismo se dá porque tanto os dois partidos, né, todos os dois aspectos ideológicos utilizam de ferramentas. Apesar de movimentos de direita, né, ter uma tendência a ser mais populista pelo fato de querer trazer essa questão do povo, esqueci como é que ele apresentou, mas trazer essa questão da corrupção, do conservadorismo um pouco mais forte, ter muitos líderes de direita populista, né? E outro ponto que você comentou que eu achei interessante foi a questão sobre... Nossa, desculpa, gente, eu fiquei nervosa. Não, o nervosismo sempre faz com que a gente tenha brancos, mas deu para entender bastante o seu pensamento, né? Porque realmente o Moody, como a gente já enfatizou, né, e o Fred, inclusive, enfatiza bastante, esse é um texto basilar, né? Esse é um texto ali referencial. Os outros textos, eles de alguma maneira têm muito das reflexões do Moody como fonte, né? Seja para refletir, para concordar, ou para criticar, tem o Moody como referencial. Então é interessante porque eu acho que algumas das coisas que a gente trouxe já são interessantes, e eu acho que o Moody ele tem essa missão que é bastante desafiadora de, ao mesmo tempo em que ele fala, não, populismo não é todo mundo, como o cotidiano tenta te convencer, o populista mas se o populista não é todo mundo, mas o populista ele pode ser quem você acha que não é, porque há populistas de direita e há populistas de esquerda. Então é muito importante porque é um trabalho de desmistificar, de explorar como isso acontece nas suas variedades, em diferentes contextos, entre diferentes políticos que acreditam em outras coisas, mas que em contextos diferentes, como você disse, nutrem esse mito, essa mitologia, né, que é o pilar, né, a base do populismo, que é como você disse, né, é um povo que é oprimido, que não é representado pelas instituições, pela elite política, que se sente traído porque as instituições não trazem melhorias, e daí a gente tem as várias variedades, né, as variantes, por exemplo, a questão da imigração, porque essas instituições estão preocupadas com quem está de fora, estão dando as oportunidades, estão tirando o meu emprego, o emprego da minha família, para que essas pessoas de outros países venham para cá. Então, realmente, sempre há um argumento. A gente vai perceber que existem populistas de direita e de esquerda, como a gente está comentando, e que realmente esse direcionamento não é tão importante para falar no primeiro momento, embora, especialmente nos últimos anos, né, a gente pode estar falando na última década, os populistas de direita estão rendendo muito mais análises, né, com certeza, mas a gente pode perceber que, seja por conta de instituições, seja por conta da conjuntura política, ou seja também pela forma como os líderes populistas, seja pelas suas características carismáticas ou pelos seus objetivos, conseguem mobilizar as massas, eles sempre vão encontrar alguma dessas características, algumas desses fios condutores que o Moody cita, como a questão migratória, como a questão da corrupção, como a questão do status quo, que pode oprimir ou pode não representar a população, como uma forma de mostrar esse mito e impulsioná-lo, dizendo, olha, eu vim aqui para representar porque do jeito que está, não pode continuar, porque está muito ruim, está inaceitável. Então é interessante, porque, como você disse, durante muito tempo, a gente está, né, esse episódio sobre falar, sobre conceituar, né, as diferentes conceituações. E durante muito tempo, a academia ela esteve refém dessa dificuldade, de uma paralisia de definir o que é populismo. E hoje a gente vê que, graças ao Moody, graças a muitos outros autores e autoras que a gente vai abordar, não só nesse episódio, mas os outros episódios, por exemplo, que vão tratar sobre a variedade ou sobre os fatores que influenciam o surgimento ou até o apego das pessoas, né, a identificação das pessoas pelo populismo, a gente percebe que finalmente esse fenômeno está sendo compreendido. E é importante sempre refletir sobre isso, justamente para tentar evitar a banalização do termo.
No episódio de variedades, a gente vai entender, inclusive, como que o populismo se conecta a essas diferentes ideologias. Tentar entender, por exemplo, porque, eventualmente, o populismo radical pode conseguir encontrar um campo mais fértil na extrema-direita, que se tornou eleitoralmente mais viável do que, eventualmente, a extrema-esquerda. Então, pode ser uma questão simplesmente de tem mais extremistas de direita eleitoralmente viáveis do que extremistas de esquerda eleitoralmente viáveis, né? E o quanto que essas ideologias podem ser aderentes às diferentes manifestações do populismo. Mas o João comentou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente recuperar também do texto do Moody, que são essas causas que ele mapeia. Assim. Sim. Também, quando a gente olhar as variedades, a gente vai explorar melhor essas causas e vai ver que nem sempre as causas que o Moody colocou são exatamente as causas prevalentes em muitos lugares, em muitos espaços onde o populismo se manifesta. Né? Mas ele levanta a coisa da corrupção, dessa separação política entre a classe partidária e a sua base, a ideia assim, dessa perda da conexão, né? Sim, é bem interessante porque ele apresenta alguns questionamentos, né? Não é que a corrupção aumentou e por isso o populismo se alavancou. A corrupção sempre existiu. Só que, entretanto, houve modificações em relação a esse povo que tem uma percepção diferente agora da corrupção. 2 motivos, né, que ele apresenta. Um seria relacionado às mídias, porque, por exemplo, no tempo antes, quando teve as primeiras definições de populismo, as mídias eram outras, eram mais voltadas a mídias de partido, né? Então, que tinham uma narrativa e que estava fazendo, enfim, produção para um público específico. E depois, com o rádio e com a televisão, a notícia se tornou comerciável. Então, por exemplo, é algo que a gente vê até hoje, né? Por exemplo, a gente liga a TV e aí, sei lá, deputado X teve esquema de corrupção, e é uma notícia assim, dramática o modo que é vendido. E outra questão também se trata do próprio eleitor, porque com o tempo e o acesso às revoluções, né, de internet ou comunicação, esse povo ele passa a saber o que se deve esperar, né, de um político ou não. Então as expectativas dele em relação a quem está no poder se tornam diferentes, né? Então, quando tem alguém ali dizendo, olha, as instituições são corruptas, elas não estão funcionando, e o povo tem uma percepção de como deve funcionar, e deve funcionar a partir da vontade do povo, é claro que essas mídias vão ser mais consumidas, é claro que esse povo vai aderir ao discurso populista, né, de uma forma maior do que anteriormente. Então, isso é bem interessante. Outro ponto é um argumento, na verdade, né, do Moody, que ele traz é sobre o que está acontecendo com o populismo no momento que ele escreve, né, baseado nesse cenário que a gente acabou de citar, de aumento de informação e tudo mais, é que talvez o modo como a academia trate o populismo, dizendo que o populismo é uma decadência dos princípios da democracia e demais coisas, é algo que pode até fortalecer o populismo. Porque, querendo ou não, a gente tem esse povo que tem uma noção de como ele quer que a política funcione, mas não necessariamente é um povo que está aberto a participar ativamente da política. Então, é um povo, assim, que ele precisa se manifestar através de um líder populista, ele quer mais liderança do que participação. E a academia acaba sendo mais um ente a falar, não, a academia quer tirar o povo da política. Exatamente. Porque alguém trouxe o povo de volta para a política e esses acadêmicos estão falando que isso não é democracia. Como não é democracia se tem o povo? Uhum. É muito interessante. É um argumento geral, né? Que, assim, que coloca a gente num paradoxo, porque as respostas são muito essas, né? Assim, qual tem sido a resposta usual? Que eu acho que é uma coisa que ele fala, né? Como é que é a reação a esse desafio populista? É o que você comentou. Na academia é mais democracia, né? Vamos implementar mais e acaba aumentando o sentimento de insatisfação do povo. Porque esses são valores progressistas, no fim. Então, que fala, a resposta atual se situar em mais democracia, mais participação, novos meios. Só que tudo isso é progressista, é identificado como progressista por forças mais conservadoras, né? E o heartland dos políticos populistas, para os quais ele está olhando principalmente,
Berlusconi, o Haider é o cidadão trabalhador, um pouco conservador e respeitador da lei. E especialmente o conservadorismo é uma chave importante para explicar, para fazer caber essa noção de povo, para preencher esse significado de povo. O conservadorismo é uma forma de preencher muito hábil, muito sagaz, porque ela é muito abrangente. Né? Ela não encontra barreiras econômicas, por exemplo, financeiras. Então, povo pode ser alguém que tem Hilux, sei lá, nem sei se Hilux é mais o carro da... No momento atual é mais do que antes. Está mais inalcançável. O povo pode ser quem tem comando, pode ser qualquer coisa, porque o agro pode ser povo, porque Sim. basicamente a chave é esse conservadorismo, esse cidadão de bem, e que, aqui parafraseando, em silêncio, mas com crescente raiva, vê seu mundo ser pervertido por progressistas, criminosos ou estrangeiros, dependendo do contexto. Sim, isso é um recorte também, né? Porque esses progressistas podem ser, sei lá, o STF, pode ser o Xandão, né? Sim, o que é indicado pelo Michel Temer, né? Então... quando o STF vai discutir temas polêmicos, né? Como a questão do aborto, sim, a questão da liberação, descriminalização do uso da maconha para uso medicinal, por exemplo. Eles são essa ameaça, né? Os progressistas são essa ameaça do cidadão de bem, que quer prezar pela valorização e conservação da família, dos valores cristãos, da tradição, da pátria. Então, realmente, o progressista, muitas vezes, ele vai ser vendido, ele vai ser mostrado por quem está ali como o transgressor, como quem está ameaçando a ordem, quem está ameaçando a tradição. Então, é interessante porque, como o professor disse, é uma coisa que nós, no Brasil, principalmente com a ascensão do Bolsonaro, a gente percebeu muito. A pauta conservadora, de fato, ela não tem um rosto, uma classe socioeconômica muito bem definida. Muitas coisas relacionadas a essas questões mais universais, como, por exemplo, o direito da reprodução, a questão do aborto, liberação das drogas, você vai ver que essas pautas do conservadorismo, elas estão presentes em pessoas que têm a Hilux, que o professor falou, mas pessoas, por exemplo, que pegam ônibus comigo todo dia. Então, realmente é muito mais fácil de você conseguir penetrar diferentes estratos, você conseguir criar um discurso, né? Criar uma narrativa que ganha força, ganha solidez e adesão de muita gente. E que gera identidade entre esses grupos que Exato. A gente veria como muito diferentes, né? Exato. Mas no fim eles não são tão diferentes a partir dessa ótica, a partir dessa tradução, desse preenchimento de povo específico que eventualmente os populistas conseguem produzir, conseguem realizar. Né? Sim, sim. É por isso que também, de repente, as pessoas acham estranho que, por exemplo, aqui, o inimigo é o comunismo, né? E aí, tipo, de repente, se o Sérgio Moro faz alguma coisinha assim, aí o Sérgio Moro é comunista. Aí, vocês viram um deputado no debate da reforma tributária? Os deputados, né? Gente, que negócio maluco, né? Porque... tudo vale a pena, né? Não, então, aí ele tava falando assim, não sei como que um governo comunista fez uma reforma tributária. Porque é muito difícil, porque não tem consistência nenhuma, né? Interna, assim. Mas, às vezes, não precisa ter nem muita consistência interna, porque essas bolhas informacionais, elas já estão tão fortalecidas que as pessoas, elas não buscam tanto sentido no que está sendo dito, mas elas buscam alguma forma de apoio e conforto naquela informação que está sendo compartilhada. Então, está saindo fora da caixinha, talvez, né? Não importa, entendeu? Elas buscam ouvir o que elas querem. É isso. Então, elas já têm ali de que não, de há 20 anos elas já escutam e já têm internalizado de que, sim, é um partido comunista, tem interesses comunistas, quer transformar o Brasil, quer que o Brasil seja integrante da Ursal, e aí, por conta disso, é justamente essa questão psicológica, né, de que ela quer um conforto, ela quer ter a satisfação de ouvir alguém falando, alguém com credibilidade, né, alguém que ela pode ter votado, alguém que está num espaço ali que ela considera importante, por exemplo, a Câmara, dizendo aquilo, não, eu te represento, eu estou aqui como deputado e eu estou falando, não, isso aqui, como que é um governo comunista, ali de forma assertiva. E é interessante porque unindo isso com a questão que a gente estava comentando agora há pouco, que é essa questão de você conseguir romper
estratos, conseguir romper classificações, diferentes classes sociais, diferentes, você, enfim, criar uma identificação massiva, a gente percebe que, de fato, a estratégia, né, uma das estratégias, né, dos líderes populistas é essa capacidade, né, de você criar linguagens, de você criar meios e estratégias que faz com que você diga, não, o sistema é corrupto, você vai reproduzir e você percebe que isso funciona porque cada vez mais a identificação, por exemplo, partidária significa menos e você se identifica muito com aquele líder, com aquela liderança. E é isso que acontece. Por exemplo, você vai ver pessoas que, sei lá, eram filiadas ou eram próximas a um partido de direita, como no Brasil, por exemplo, o PSDB nos anos 90. Você vai ver gente que era ali muito mais alinhada ao Lula nos anos 2000, ou a Dilma nos anos 2010, e são pessoas que elas tiveram insatisfações, não se sentiram contempladas, não se sentiram representadas, e cada vez mais esses ideais, ou esse vínculo partidário, significa menos, ou está menos presente, ou simplesmente deixa de existir. E essa identificação, esse vínculo com o líder, com essa questão de ele vai me representar porque ele não é só mais um do mesmo, ele não é como os outros, ele não é como aquele que só quer destruir a minha família, que quer implantar o comunismo, ele não é aquele que quer confiscar o meu dinheiro. Essa ideia de que tipo, o sistema está tão ruim que esse cara que é fora do sistema pode resolver todos os meus problemas, realmente faz com que todos os vínculos ali mais tradicionais que a ciência política costumava estudar, que é, por exemplo, por que as pessoas votam, por exemplo, existe vínculo partidário, quando a gente está falando de populista, se o Bolsonaro, por exemplo, hoje fosse para o PT, o mais absurdo e improvável que isso seja, poderia ser muito possível que o PT, que é de fato um partido que há identificação partidária, que é um caso aqui, poderia dizer, acho que o professor pode me corrigir, quase que isolado no Brasil, de que realmente há um vínculo muito forte, em que o elemento Bolsonaro seria mais importante do que o partido. Que eu acho que até em certa medida, talvez até o Lula é um exemplo. O Lula é um exemplo disso, né? Agora, se esses vínculos partidários eles são enfraquecidos diante do fenômeno, se a gente está num sistema em que os partidos já são fracos, isso... É uma coisa muito específica do sistema brasileiro. Só é a intensificação de algo que já acontece. É um pouco isso. Que você comentou sobre o PT, é meio que assim, o PT é o único partido relevante. É meio que isso. A gente até achava, até há pouco tempo, que o PSDB também era um partido relevante. Só que, no fim, a gente percebeu que era só um PT e anti-PT, assim. O que a gente considerou como estruturante da disputa partidária nos últimos 30 anos no Brasil, nos últimos 20 e poucos anos no Brasil, foi 30 anos mesmo, né? Já passando de 30 anos. Que eu tô ficando velho. Eu acho que cada vez mais eu acho que passou menos tempo, né? Então, de 80 passaram 40 anos, de 90 passaram 30 anos, então sim, né? FHC e Lula disputaram há 30 anos. 29, por exemplo. Então, 29. Mas a gente achava que eram esses dois partidos que eram determinantes da política partidária no Brasil. E, na verdade, era só o PT. Né? Era só o PT. As outras forças se organizavam como um anti-PT. Mas não é o nosso tema aqui. Acho que eu só tenho um comentário à sua fala, que é uma discussão que acontece muito quando a gente pergunta o que é populismo, né? Quem você considera um líder populista? Se um líder carismático, ele é necessariamente um populista. Por exemplo, o caso do Lula, como foi citado, muita gente considera ele um líder populista. Mas a gente pensa nisso por causa do carisma. E o Casmurro mesmo aponta, olha, mesmo que a liderança ela seja carismática, naquele conceito de Weber e tudo mais, não necessariamente ela vai ser populista. Ela tem que ter esses elementos do elite pura ou povo puro e elite corrupta para ser populista. E isso é muito interessante, né? Porque, enfim, para você se conectar com o povo, um pouco de carisma é necessário. Mas não necessariamente todo líder carismático vai ser um populista. E essa conexão com o povo não caracteriza integralmente
um político populista. Ele pode ser demagogo, clientelista. O populismo pode ser até tecnocrata, né? Se pensar. Assim, e no fim, ele pode não mobilizar esses sentimentos anti-elite, ele pode não ser eficaz em produzir isso, né? Por exemplo, a gente falou dessa disputa PSDB e PT, e avaliando os programas de governo dos dois partidos, o que a gente percebeu foi que mesmo quando o PSDB utilizava algum tipo de enquadramento discursivo populista, ele era anti-elite. Anti-elite no sentido de ser anti-PT, né? Mas ele nunca conseguia ser suficientemente pró-povo. Então, as fotos comendo pastel não eram convincentes. Não eram convincentes o suficiente. Então, nisso o Bolsonaro foi muito eficaz, né? O pão de quebrar essa barreira. Era muito e ser um personagem fidedigno, que as pessoas acreditavam. Consistente. Consistente, exatamente. Essa consistência foi muito importante para ele conquistar o que conquistou. E essa consistência torna muito difícil saber o que vai acontecer com o espólio dele, ele se tornando não elegível, porque você vê o Tarcísio já... Não, meu espólio é meu, depende. Não é bem assim. Muito depende. É muito depende. Então, Nicolas, espólio é muito depende. Não é assim. Nem o próprio Lula, que é uma figura hiper carismática, conseguiu fazer essa transmissão completa para o Haddad, por exemplo, né? Então, essa transmissão não é automática e não é simples. Agora, depois, assim, o finalzinho do texto e aí, tem jeito? Tem jeito, não tem jeito? Bom, eu acho que antes de tudo é reconhecer, né, a falha da academia que o Moody aponta e que a gente precisa estudar mais o que é populismo e fazer novos enquadramentos, né, para que esse sentimento antissistema, anti-instituições acaba não gerando o efeito contrário, né, com as pessoas. Mas ele também aponta que nem se sabe se, assim, no futuro o populismo vai continuar sendo uma tendência, né? Então eu acho que esse ponto a gente tem que... Pode ser um negócio episódico, né? Pode ser, exatamente. E tem aqueles mecanismos de filtragem que ele comenta. Sim, das instituições, né, no caso. O caso do Bolsonaro, pra gente, é um pouco emblemático, porque ele é um líder populista que o sistema não conseguiu, enfim, meio que chutar do sistema, sim, podemos dizer. Porque ele aponta que esse enquadramento do líder populista, anti-instituições, se voltando mais pro povo, provavelmente o próprio sistema político deveria tentar chutar esse indivíduo estranho, né? Mas, no caso brasileiro, isso não aconteceu. Assim, ele conseguiu não ter apoio e nem governabilidade com o Congresso. Entretanto, ele permaneceu no poder, diferente de outros presidentes, né, que foram tirados do poder. Porque você chuta excluindo, ou seja, eliminando o processo, ou você chuta incluindo, transformando em elite. E ele, de alguma forma, conseguiu transitar ali, sendo elite, sendo poder, sendo governo, mas convencendo as pessoas de que ele não era culpado, fazendo a gente chama de blame game, né? Assim. Então, sempre a culpa era dos outros. Ele fez isso com os governadores, aproveitou a pandemia para isso. Isso, claro, pode ter sido um custo, sim, mas tem algum grau de retorno. Por exemplo, quando ele coloca as pessoas para vaiarem o Tarcísio contra a reforma tributária, existe uma interpretação de que, poxa, tem um custo, porque a reforma passou, então é uma derrota para o Bolsonaro. Porém, do mesmo jeito, essas derrotas elas são capitalizáveis. Então, assim, ele se manteve fiel, ele se manteve contra o comunismo, contra o PT. Então, o Tarcísio se vendeu. Acho que nesse caso da reunião do PL foi bem interessante quando você vê os vídeos, né, do Tarcísio tentando falar e ele sendo hostilizado pelo PL, que alguém aponta como argumento. A gente vai votar não pela reforma porque a gente vai estar do lado do povo, do lado do Bolsonaro. Então isso é muito interessante porque dá pra ver os aspectos populistas nessa fala, né? E aí, nesse caso específico, chega também a apontar sobre o quanto que a ideologia não necessariamente está ligada a isso, né? Porque a pauta da reforma tributária, ela devia ser uma pauta naturalmente de direita. Muito com L. Tanto que o PSOL se absteve, né? 3 parlamentares do PSOL se abstiveram, né? Que, assim, do ponto de vista da lógica da coalizão, é absurdo, porque
partido é parte da coalizão e não apoiou o presidente. Mas, enfim, os partidos eles têm essas possibilidades de decidirem, né? E os parlamentares também têm essa individualidade, mas do ponto de vista da consistência do pensamento deles, de fato, eles foram contra uma reforma que não mexe no principal. Assim, ela altera um pouco a regressividade, mas, cara, não mexe completamente na regressividade, não transforma o nosso sistema num sistema progressivo. Né? Então, aí você já tem problema. Aí tem a coisa da expansão da isenção para as igrejas. Então, essas coisas que fizeram com que o pessoal mais à esquerda progressivo não apoiasse. Não apoiasse, né? É isso. Então, mas aí virou a reforma dos comunistas, né? Usou um negócio Teve parlamentar do bolsonarista que falou que era a reforma dos banqueiros. Né? Teve a reforma dos banqueiros, interessante isso. Que tipo, a esquerda tá apoiando a reforma dos banqueiros, essas coisas. Né? Acho que o próprio Tarcísio, ele argumentou assim, olha, a direita não pode perder a oportunidade de dizer que não aprovou a reforma tributária, porque quando for aprovada, ela vai ser aprovada de reforma de quem? Do PT. Eu não sei, sabia? Eu também não sei. Eu honestamente não sei. Eu acho que é muito mais possível ser a reforma do Lira. Com certeza. Sincero, faz mais sentido ser vendida como a reforma do Lira do que a reforma do PT. E assim, no fim, eu entendo a postura do Bolsonaro, que é a postura de oposição mesmo. Justo. É a oposição ferrenha mesmo. Era o que a gente esperava. Por que cooperar? Não é bolsonarístico isso, eu não me esperaria isso. Até porque eu acho que isso enfraqueceria ele. Qualquer gesto de cooperação enfraquece no fim. Então, essa dualidade. Aí você poderia pensar, poxa, mas ele podia cooperar. Sim, ele podia não imitar ninguém sufocando durante a pandemia. Sim. Ele ia se deixar perder um monte de votos. Só que, se ele não fizesse isso, ele não ia conseguir angariar o apoio, provavelmente um apoio tão ferrenho e tão consistente de um determinado grupo. Então, ele não necessariamente está interessado em cultivar esse eleitor mediano, cooperar. Não, e é bem interessante, porque, querendo ou não, os vídeos da reunião, eles repercutiram, né? Apesar de era pra ser uma reunião secreta, eles repercutiram no Twitter e estão lá fortalecendo o povo que, querendo ou não, é um povo relevante que ajudou a eleger ele. Se eu não me engano, tem muitas pesquisas sobre essa core, né, do bolsonarismo, assim, sabe? Que é um eleitor que, apesar de tudo, ainda vai continuar apoiando e ele vai continuar mantendo com essas estratégias populistas para manter o apoio. A gente não sabe qual é o futuro, né, da direita no Brasil, mas é uma grande ferramenta, assim, sabe, para futuros líderes populistas, sabe? É uma ferramenta que funciona muito bem. Eles conseguem como mobilizar virtualmente. Né? É uma coisa que sempre preocupa quando a gente fala sobre rumos da política brasileira, né? O quanto tem de impacto, né, das estratégias, né, que são feitas virtualmente e de como é assimétrico, né, o domínio e a capacidade de mexer nisso pela direita, né, especialmente a direita radical, e não só a esquerda, né, mas todas as outras camadas, né, o centro, a esquerda, a dificuldade deles de saber mexer com essas estratégias de mobilização que podem ou não ser mobilizações populistas. A capacidade de um líder de direita conseguir atrair você falando sobre aniversário de cidade. Aí você vai ver post de partido de esquerda, às vezes é aquela coisa protocolar, ele sorrindo, aí tem um monumento ali atrás, aquele tipo de aquele tipo de post que tem 14 likes e o cara é seguido por 400 mil pessoas, sabe? As próprias lives, né, em comparação do Bolsonaro e do Lula, como o formato é diferente, como não consegue quebrar a comunicação, né, direta com o povo, que muitos líderes populistas estão utilizando recentemente. Agora, o Moody define esse populismo então como uma ideologia, né? Da perspectiva ideacional, que eles chamam de populismo. Tanto como ideacional, mas também como um pouco algo moralista, né? Mais do que só ideologia. Porque eu acho que quando a gente começa a debater ideologia, vem muito a questão do espectro partidário, né? Mas o Moody aponta o populismo como uma ideologia, enfim, vaga, que é difícil, né? que é difícil de conceituar.
sabe? E o conceito que ele apresenta também é um conceito muito aberto, né? Que pode ser utilizado junto com outros conceitos e demais assuntos. E aí o Alanides bate muito nele, né, João? Bate com carinho. Bate com carinho, né? Não, ele bate Fala com carinho pra gente e sobre com isso. respeito. Então, O Alanides é outra perspectiva. Se baseia muito no Moody, mas traz outros aspectos aí metodológicos, né? Principalmente, o foco principal do Alanides é essa discussão metodológica. Ele tem como 2 pilares de discussão no texto dele, a pergunta. Afinal de contas, o populismo é uma ideologia? Aí ele responde, não é uma ideologia. Ele vai trazer o porquê. E só para dar o gancho, por que ele bate com carinho? Porque ele vai citar em diversos momentos do texto, ele reconhece a importância das conceituações do Moody em relação a como ele compreende o populismo no mundo real. Mas ele diz que a conceituação do Moody ela é muito imprecisa. E por quê? É interessante que a Bruna, que foi a responsável pela leitura do Moody, ela já trouxe muitas das críticas que o Alanides foca, que é justamente ele dizer que a definição do Moody, e não só do Moody, mas de outros acadêmicos em relação ao populismo, ela é muito imprecisa, ela é cheia de contradições, ela é cheia de imprecisões, ela tem problemas e limitações. Por quê? Porque ele diz que, olha, não dá para comparar a ideologia porque não tem as bases, as características das ideologias que a gente está acostumado, né? Ele rejeita essa definição de ideologia de centro fino, porque ele diz que não tem bases, não tem nem bases e nem marcos. E ele vai dar uma exemplificação. Ele vai dizer, quando a gente estuda, por exemplo, o histórico do liberalismo e o histórico do comunismo, o socialismo como ideologias, ele cita até as bases, as bulas, como ele diz. Nós temos bulas muito claras. Liberalismo econômico, você vai poder citar, por exemplo, o Adam Smith, o David Ricardo. Se a gente falar sobre socialismo e comunismo, a gente vai falar de Marx, de Engels, por exemplo. E ele fala, mas e o populismo? Cadê essa bula? Tipo, tem toda essa vastidão, tem todo esse incorporamento que a gente vê durante esses séculos, nessas décadas de desenvolvimento dessas 2 ideologias que são tão grandes, né, que alimentam tantos debates, né, historicamente. E o Alanides vai falar que não, na verdade, essa definição que o Moody e outros acadêmicos trazem, ela é muito difícil de ser sustentada, porque o que acontece? Eles focam muito no conteúdo e muito pouco na forma. Para o Alanides, o Moody ele negligencia demais a forma. Por quê? Porque na visão do Alanides é importante que você consiga estruturar a forma de um fenômeno para que você possa, de fato, entender como esse fenômeno acontece. Então ele vai dizer que quando a academia se preocupa demais em dizer que o populismo como fenômeno é uma ideologia, a academia acaba se limitando em não entender que ele tem múltiplas formas de acontecer. E aí que ele chega na conclusão dele. Ele vai defender que não, o populismo não é uma ideologia. Ele vai dizer que o populismo ele é um discurso. E aí ele vai defender, tá, o populismo é um discurso. E da onde que o Alanides tira disso? Primeiro, ele vai recuperar as críticas dele ao método que concluiu, né, que é usado para embasar a definição de que o populismo é uma ideologia. Então, quer dizer, normalmente são análises que são qualitativas, são estritamente observacionais. Ele vai dizer que essas análises elas não têm tantos critérios e elas não têm tanto controle. Elas são análises que, em alguns momentos, né, uma coisa que ele cita, que ele dá ênfase, são análises que podem ser, inclusive, arbitrárias. Elas podem representar ali a visão pessoal do acadêmico quanto ao populismo. Ele vai falar isso, por exemplo, o acadêmico teve uma experiência negativa com o populismo, sei lá, uma situação líder populista em seu país. Ele vai dizer que isso influencia. Então falta método, falta clareza e falta rigor para você entender quando ocorre populismo e como ocorre. E ele vai dizer que é muito mais fácil e é muito mais coerente você entender o populismo a partir da perspectiva de que ele é um discurso, uma estrutura discursiva, uma estrutura narrativa. Então ele troca essa metodologia mais de análise, mais observacional,
para uma metodologia em que ele, de fato, vai priorizar, né, ele vai defender o uso de ferramentas analíticas que vão fazer uma operacionalização do populismo muito melhor e muito mais rígida. Por quê? Ele vai defender a análise de discursos, sejam eles textos, discursos falados, sejam propagandas de líderes políticos, de figuras, né, personalidades do populismo, para perceber o quanto de populismo tem de fato nessas pessoas e se há consistência, se há permanência, se há repetição desses elementos, para perceber se de fato esses líderes são populistas. Isso não é só apenas uma visão arbitrária, se não é. Ele tem uma frase que ele vai dizer, as estruturas ideacionais do populismo são confundidas com ideologia. É uma das definições dele para defender o populismo como uma narrativa. Então ele vai dizer, é muito mais eficiente você enquadrar o populismo como uma narrativa. E aí que ele vai, na verdade, ele continua dizendo, o histórico de análise do Moody é importante, tem coisas que ele defende, mas esse método não é eficiente, essa definição não é coerente, não é a melhor definição, e a gente não consegue entender de forma efetiva, de forma eficiente e transparente como o populismo de fato acontece nas suas múltiplas diversidades, configurações, a partir dessa análise. Então, o professor ele vai ter muito mais competência para explicar o método do Alan Itz. Ele, inclusive, já deu uma prévia uma vez, em outra discussão nossa. Mas, basicamente, o Alan Itz ele fala, é possível fazer esses enquadramentos. Então, ele defende a utilização de análises textuais, semânticas, que são quantitativas, ou seja, você vai fazer um enquadramento. Tem uma pergunta ali, uma hipótese. Esse líder é populista? E daí não vai ser apenas ali analisando arbitrariamente ou uma coisa ou outra sem um rigor. Na verdade, ele defende que, a partir do momento que eu deixo de achar que é uma ideologia, que é uma coisa muito mais complexa, robusta e inflexível, ou seja, muito mais bem definida, ele diz, você pode ver o fenômeno do populismo com a flexibilidade, com a diversidade, com a pluralidade de possibilidades que de fato o populismo existe no cotidiano, no mundo real. Então ele tem a análise dele, que é uma mistura, em certo momento, de certa forma, da visão do Moody, que é muito criticada, da visão do Laclau, que ele pega um pouquinho defendendo a questão da estrutura, ou seja, da teoria estruturalista, mas diz que tem muita coisa ali que ele dispensa, e, é claro, a defesa de você quantificar, né, você usar métodos quantitativos que sejam métodos que consigam retratar, né, analisar fielmente, de forma bastante transparente, enquadramentos discursivos. Né? Então a ideia dele é defender que o populismo é um discurso, um enquadramento, é uma estrutura que é montada para criar vínculos. Né? Ele vai dizer que é uma estratégia. E para que serve essa estratégia? Para mobilizar as pessoas, para criar uma sensação de emergência, né, de urgência. Ele vai dizer, e é justamente daí que ele resgata um pouco, né, os conceitos mais basilares do populismo. Né? De fato, o populismo ele é para dar essa mensagem de urgência, para mobilizar as pessoas, para fazer com que se crie esses vínculos, só que na visão dele é uma estratégia e não uma ideologia. Então, ele de fato, ele bate bastante no Moody, ele resgata um pouco o Laclau, só que ele defende que, assim, para você compreender amplamente, de forma eficaz, o fenômeno do populismo, é muito mais interessante, né, muito mais coerente, analisar caso por caso, ou seja, discurso por discurso. Ele, inclusive, admite, né, o método dele, de fato, admite a ideia de você falar, vamos pegar aqui 5 anos de discursos, de diversas formas, seja falado, escrito, previsto em propaganda de um líder, para dizer o quão populista ele é, o que tanto aparece, o que ele promete e o que ele faz de fato, para justamente dizer que, por exemplo, não é uma coisa ali que é tão invariável e tão fechadinha como, por exemplo, o conceito que a gente tem de liberalismo. Embora na prática, por exemplo, o liberalismo do PL não seja assim tão liberal, a gente sabe que, seja para mim, para o professor, para o Bruno, para a Bruna, para o Bruno, ou para qualquer outra pessoa, o liberalismo é a mesma coisa. Só que o populismo a gente sabe que tanto a visão de quem está lá de fora,
a visão da academia e como ele acontece são múltiplas formas diferentes. É isso que ele enfoca. Ele vai dizer que essas visões elas são limitadas, né? A visão não só do Moody, mas as visões da academia que usam outro método, elas são limitadas e elas sofrem, né, de contradições e de muitos apelos que não conseguem entender de fato toda a pluralidade de formas do populismo na realidade. Então ele diz que é preciso, né, ele defende a necessidade de você mudar os métodos de análise do populismo e entendê-lo, né, enquadrá-lo como uma estrutura discursiva, né, uma estrutura narrativa que tem, de fato, os objetivos, né, que já são apresentados em relação ao populismo, ou seja, criar esse vínculo, essa narrativa, mas é aquela coisa, é essa narrativa porque, para o Alanitz, é de fato uma narrativa. Não é que há uma ideologia que prega a narrativa de nós versus eles, de eles contra nós. Eu vou dizer que é uma narrativa que tem várias outras características, várias outras diferenças, e a partir desse momento, a partir dessa análise, que é muito mais prática e muito mais de caso a caso, por exemplo, a gente pode, para encerrar minha fala, inclusive, recuperar o que o professor falou, porque, como ele disse, quando você vai analisar de fato os populismos, né, no mundo real, você vai ver que muitas vezes as causas, as motivações, elas vão ser muito diferentes do que o Moody disse, por exemplo. Podem ser outras causas, podem ser outras origens, podem ser outras motivações. E é por isso que ele diz que é muito importante você ter de uma forma muito clara e muito bem operacionalizada o estudo do fenômeno do populismo. A preocupação do Alanitz, né, é justamente com a ausência de método dessas abordagens anteriores. Então, não é nenhuma divisão necessariamente entre quantitativo e qualitativo. Depois ele faz a defesa do quantitativo, e é interessante a defesa que ele faz por um aspecto específico, mas eu acho que vale retomar. Mas é de fato a ausência completa de qualquer tipo de método. E é o ponto dele. Pode ser arbitrário, né? Exatamente, arbitrário, não rigoroso. E isso faz com que o fenômeno não possa ser observado no mundo. Porque o fenômeno só é observável no mundo se ele tiver um conceito definido. Não estou dizendo que os conceitos não possam estar em disputa, né? Vários conceitos podem estar em disputa. Mas ele só é, de forma prática, observável no mundo, dado um conjunto de atributos que torne ele definível. Por isso que, assim, na ideia da Alanitz, não tem populista, mas tem estar sendo populista, foi consistentemente populista. E aí, lógico, se um político é consistentemente populista por um largo período de tempo, a gente pode falar, ele é populista. Mas não é exatamente porque ele tem sido, e a gente acredita que continuará sendo. Mas isso só poderia ser observável. Ele está preocupado com esses marcos observáveis do fenômeno. E esses marcos observáveis eles estão presentes no discurso. Então, o ponto dele sobre os métodos quantitativos tem mais a ver com ele entender um fenômeno que pode ser gradual. Exato. E aí, essa gradualidade, ela só é viável se você tem uma métrica que também imponha mais variância, mais gradualidade. Então, se você só pode definir a pessoa como populista ou não populista, você não tem a variação de uma escala de populismo que vai de 0 a 1. Então, o método que ele estabelece de análise dos conteúdos, dos discursos, ele estabelece essas métricas, é um percentual, basicamente. Então, ele com base em alguns percentuais da mobilização de determinados significantes ali dentro do texto e conexão entre algumas palavras, ele vai estabelecer essas métricas. E aí ele vai estabelecer essa gradualidade. Por isso, essa defesa que ele faz de uma abordagem quantitativa. Só que eu trago a defesa que ele faz
de um método como muito mais importante do que essa defesa de uma abordagem quantitativa. Né? Eu entendo, necessariamente concordo, até porque o método dele é muito difícil de aplicar. Confesso que o CT durante o livro e durante a sua explicação eu não entendi. Mas é um método que existe. É um método que existe. Definitivamente é um método. Definitivamente é um Mas método. definitivamente é um método. E isso que é importante, assim, é bacana do Alan-Nides, porque ele não discorda. Não, ele não discorda. Ele só fala, Moody, vamos ver isso no mundo? Não, realmente, ele de fato é como você já tinha falado, ele bate ali no Moody, mas em nenhum momento ele diz que o que o Moody conceitua, né, dessa dinâmica de acontecimento tá errado. Ele só fala que não, tá certo, mas que há outras formas de entender, né? E ele enfatiza muito nessa questão de quebrar a visão que a academia tem, pelo menos no momento em que ele escreve o livro, né? A visão predominante, de uma dicotomia absoluta, como o professor disse, de que é populista ou não é populista. De fato, ele vai enfatizar que essa visão, ela expõe muito um histórico de estudo do populismo que é pouco criterioso. E outra preocupação que ele enfatiza muito é que pode ser de fato arbitrário, e isso acaba tirando totalmente a credibilidade do estudo, e que não consegue mostrar a realidade, né? Como o professor disse, é muito interessante você pensar, é igual aquela fala de quando você está de fato frente a frente com o ministro, em entrevista, que ele fala, eu não sou ministro, eu estou ministro. Porque, de acordo com a sua posição política, no seu momento da sua carreira, pode ser que seja só um personagem. Pode ser que você nem acredite totalmente naquilo. Ou pode ser que daqui a pouco você deixe de acreditar. Não, agora você acredita fielmente naquilo, mas daqui a pouco você revê seus conceitos, você muda de partido, você vai viajar para o Tibete por um ano e volta totalmente mais humanista. Então é interessante porque ele diz, existem gradações, existem graus diferentes de populismo, por motivações diferentes, com dinâmicas diferentes. Tipo, tem ali uma dinâmica central que é conceitada pelo Moody, por outros autores que são basilares? Tem, e de fato ele não nega isso. Ele começa o texto, vai para a discussão do método e vai para as conclusões dizendo que tem muita coisa para reconhecer e considerar do Moody. Mas ele diz que existem métodos melhores, é muito mais não é uma dualidade, dizer que o método do Moody é errado ou que o Moody está falando não é verdade. É dizer de que, olha, não é a melhor abordagem. Tipo, você tá certo, é isso mesmo que acontece, mas, pô, eu não tô conseguindo ver direito. É tipo você ir, aquela coisa de sempre, você ir, sei lá, pra um ponto turístico, sei lá, você chega no Rio de Janeiro, você vai ver o Corcovado e tá tudo nublado. Basicamente isso que ele diz, o Cristo tá lá, sabe? Você vai ver o Cristo ali. Aliás, professor, o Cristo fica no Corcovado ou no Pão de Açúcar? No Corcovado. Ainda bem. Não foi dessa vez o bondinho fica no Pão de Açúcar. Não foi dessa vez que eu cometi gafe na frente de um carioca. Então é a mesma coisa que você chegar no Rio de Janeiro, você saber que o Cristo tá lá, tipo, isso é irrefutável, só que tá tudo nublado e tu não consegue ver. Basicamente essa é a defesa. Tipo, existe esse fenômeno, só que da forma como ele é interpretado e o método ou não método usado para interpretá-lo faz com que as conclusões sejam limitadas, não sejam o conceito não seja explorado o quanto ele pode e, mais importante, deve ser explorado. Agora, essa definição dele de que só com uma medida quantitativa você consegue, de forma gradual, olhar para o fenômeno, eu acho que ele está errado. Então, para você, Alan-Nides, um recado para você, Alan-Nides. Na verdade, outros pesquisadores exploraram também esse fenômeno, abordando como um discurso e observando o discurso, pontuando esse discurso, só que a partir de uma métrica que a gente chama holística. Então, o Alan-Nides ele pega cada um dos fragmentos de texto. Você não precisa pegar cada um dos fragmentos de texto para pegar uma ideia do texto. Também, às vezes, você tem ideias que são mais centrais e são menos frequentes no texto. Então, elas podem ter uma centralidade grande, porque você fala primeiro sobre elas, porque você dá mais relevância para elas, mas elas vão estar menos frequentes no texto. Então, no fim, Alan-Nides. Olha aí, Alan-Nides. Você está escutando, hein, rapaz? Você pode também ter interpretações que sejam rigorosas
e que tenha um método, você pode olhar para o populismo como um discurso e não como necessariamente uma ideologia, ou para um conjunto de atitudes, né? E preferências e opiniões. A gente, lá na frente, quando a gente olhar a demanda por populistas, a gente vai olhar isso em relação à população, né? Você pode olhar isso num texto e você não precisa quantificar. Você pode ter variações, variedades de populismo. Eu falei aqui sobre o PSDB. A gente fez isso olhando para os programas de governo. E a gente viu que existia não existia pró-povo, mas existia anti-elite. Anti-elite, dependendo do programa, num nível alto, num nível médio, num nível baixo. Então, essas gradações, elas também são viáveis com você discretizando a sua variável. E você tratando o texto, o que é discretizar uma variável, né? Nem todo mundo fez técnicas com frete. Então, por exemplo, o que lá na Lanid você tem um percentual. Sim. Então você pode estabelecer que o percentual de 0 a 20% é baixo. Isso é uma forma de discretizar. Você perdeu variação. Beleza, perdeu variação, mas você continua com gradação. Então o fato de você... Concordo com ele que quando você tem um quantitativo, você tem mais variação, mais variabilidade, até porque o quantitativo está sempre olhando para essa variância, está sempre olhando para o quanto o conjunto de dados varia. Só que uma análise qualitativa também pode ter gradação. Então não é porque é quantitativo que deixa qualitativo que deixa de ter gradação. O que realmente não dá para rolar, não dá para ser, é não ter um conceito bem definido. Aí não dá. Porque aí pode ser, ou ter uma coisa que agora entrou na moda, parece que é o conceito relativo. Depende. Nesta semana que estamos gravando, tem a coisa do conceito relativo. Que é uma platitude, né? Falar que, porque tudo na vida é relativo, então pronto, gente. Você não define nada. Só que não define nada. Então... Agora o Fred vai falar sobre a lei da relatividade. Populismo leva você a diversos temas. Então, não existe essa de que um conceito é relativo, porque ele só existe no espaço-tempo, embora possa haver disputa sobre ele, de forma definida. Justo. Especialmente no caso em questão que a gente está comentando, né? Que a gente sabe quais são os mínimos que nossa sociedade toma enquanto democracia liberal. Você pode falar que é ruim, você pode falar que entrega pouca, não entrega o que mais... Nós sabemos muito bem o mas a gente sabe que é. Que não é. Tanto que a gente ficou muito preocupado durante 4 anos. É o tipo de fala que me faz sentir que eu tô de volta. Olha só, a 2020. Eu acho que eu não tô de volta. Mas assim, se é tão relativo, então por que eu passei 4 anos tão preocupado? Exato. Que isso. Democracia pra você é uma coisa, outra coisa pra mim. Então tanto faz, entendeu? Tanto faz. Por que eu fiquei preocupado se o Brasil ia deixar de ser uma democracia? Porque o Brasil não ia deixar nunca de ser uma democracia. Só essa é uma democracia diferente. Sim. De acordo com... Então, assim... Olha, esse tipo de democracia diferente me assusta. Mas eu não estou defendendo que seja absoluto nenhum conceito. Mas ele só é observável se ele é de uma definição, pô. Lógico. Você pode discordar dessa definição, você pode ter definições que sejam mais ou menos disputadas. Pode ser questionada. Né? Pode ser questionada. Algumas definições são mais disputadas. Essa definição, eu não sei se no nosso contexto ela é tão disputada. Né? O Twitter é muito disputado. Eu imaginava que é mega disputado da história de que não tinha nem mais como disputar. Que não tinha muita disputa. Eleição de 4 em 4 anos. Você sabe que quem ganhou leva, quem não. Aí, assim, é imperfeito? É imperfeito, porque está dentro do capitalismo, então vai ser desigual, a competição é desigual. Mas é democracia liberal representativa. É ruim, porque você não tem refeição para todo mundo 3 vezes por dia? Lógico. Eu posso ter um conceito de democracia que seja assim? Posso. Ele vai ter que ser disputado. Né? Que legal se ele passar a ser o conceito mais amplamente difundido, aceitável. Aí a gente vai entrar no que legitima um conceito. Agora, então, o populismo não pode ser um conceito relativo. Né? Essa é a defesa do Alan Nietzsche. Ele tem que ser um conceito definido. E a partir dos atributos que o Moody define,
pô, tá bacana, são bons atributos, né? Mas ele tem que ser definido para a gente observar no tempo e no espaço. A gente tem que observar práticas, discursos e conseguir identificar se ali existe populismo ou não. Né? E ter alguns mínimos aceitáveis e defender esses mínimos que a gente está usando. Né? Justificar e defender esses mínimos que a gente está usando, porque eu acho que é um pouco de onde parte o texto que o Bruno estudou essa semana. Né? Eu nunca lembro o nome do professor. Do Cassimiro. É porque ele usou o Pericinoto, às vezes, não é? Ele usa. Sim. Eu lembrei do Cassimiro por causa do Casimiro. Justo. Justificável demais. Mas o nome dele é muito grande, aí fica difícil. Sim. E ele parte um pouco disso, né? Assim, ele parte um pouco dessa definição, ele fala, é um discurso, mas como também o João já tinha adiantado, é uma estratégia, é uma performance, porque se é estratégia de discurso... É um estilo político, um estilo, né? Tipo, ele chama atenção um pouco pro aspecto teatral, assim, né? Ou seja, tipo, você não prestar muita atenção se é ou não ideologia, porque é uma discussão que ele até chama de o populismo como uma ideologia hospedeira, né? Porque pode caber em vários projetos políticos que já existem, né? Mas chama atenção para o aspecto do discurso, né? Ou seja, como é que a gente pode observar e analisar o populismo como um enquadramento discursivo, né? Ou seja, a partir das falas, a partir das performances, para poder ter uma dimensão melhor de análise, né? do que é o populismo. Né? E, assim, eu gostei muito da parte da ideologia hospedeira, porque tanto em questão assim, de partido, projeto político, né? Tem muito disso, porque ele até cita essa informação de que o professor falou no início, né, de que o Estadão usou, banalizou um pouco, né, esse termo do populismo, né, mas até na academia, né, tem muito artigo e paper sendo utilizado, sendo que você utiliza o populismo, mas você não define o que é exatamente, né, ou seja, não tem uma definição, apesar de que tem muita gente usando. Então, ela é a posteriori, né? Então você primeiro fala quem é populista, e aí depois você vai ver um conjunto de características que possam ser atribuídas a essa pessoa e falar, então por isso ele é populista. E aí pode ser mais do que ad hoc e tautológico, né? Sim. Porque você nunca vai estar errado em definir um populista. Sim. Você sempre vai cumprir a sua expectativa de encontrar um populista, já que populista é quem você acha que é populista. E ponto final. O conceito é construído pela sua descrição. Você ter um bolo sem receita. Sempre vai ter um bolo. Sempre vai ter um bolo. Aí você apresenta isso aqui. Cara, isso aqui é um bolo. Exatamente isso. O que faz um bolo? Bem, o que faz o bolo é ter uma maçãzinha aqui, tem um buraquinho aqui, você abrir e funcionar como um dispositivo computacional. Foi isso. Que legal esse bolo, né? Passa você entrega o bolo, né? Exatamente. Você entrega o bolo. E aí, como é que você vai fazer esse bolo de novo? Você não faz esse bolo de novo, né? Sim. O enquadramento, digamos assim, você não vai definir ainda ao certo, né? Mas você pelo menos vai ter uma noção, assim, uma perspectiva de que vamos categorizar, né? Colocar em caixinha e tentar organizar isso, né? Para não ficar uma coisa tão vaga, sem receita, digamos assim, né? Para tentar ter mais parâmetros, né? E critérios, né? Para poder estudar isso, né? Com mais precisão. Agora ele comenta assim, ele primeiro fala sobre esses conceitos, né? E depois ele trata de uma coisa que os outros textos não trataram tanto, que é da relação com a democracia, ou seja, alguns autores que enfatizam o efeito disso na democracia. Principalmente a Chantal Mouffe e alguns outros autores que ele comenta. É bacana a gente retomar também essa discussão, assim, do quanto que não necessariamente o populismo vai significar menos democracia e mais do que isso, que é outra discussão bem interessante. Ele pode significar mais democracia e liberal. Ou seja, uma democracia que aí não está dentro dessa definição que a gente espera de democracia. Então, ele pode trazer mais democracia, com menos respeito aos direitos humanos, aos direitos individuais, com menos rule of law,
com menos aspectos ou dispositivos liberais do que a gente entende como uma democracia, com menos instituições, uma democracia mais direta, né? Sim. Como, por exemplo, era aqui o Gaddafi dizia que existia na Líbia, né? De acordo com o Gaddafi, na Líbia você tinha uma democracia direta, sem intermediários ou representantes, né? Outras definições poderiam enquadrar o Muammar Gaddafi como um ditador. Muitas definições, especialmente a definição que a gente convenciona se preocupar aqui no Brasil, certamente qualificaria o Muammar Gaddafi como um ditador. Mas é isso, era uma democracia liberal, era uma outra democracia, era uma forma de fazer valer as vontades do povo, vamos ser menos cínico, assim, porque beleza, na Líbia assim, era muito difícil você definir, você tinha que expandir muito o conceito para definir uma democracia. Mas em outros contextos de democracia liberal, né? E outros processos de desdemocratização que trouxeram o povo para o centro da pauta e deterioraram as instituições, deterioraram as condições institucionais. Tipo, pioraram o STF, pioraram no sentido de ele funcionou menos como uma força contra-majoritária, né? E todas as instituições meio que atendem a esse apelo majoritário. Porque você tem forças que são contra-majoritárias, que vão na contramão do que às vezes a população quer. Né? Instituições controlam isso também. Quando as instituições controlam os presidentes, elas estão fazendo um pouco isso. Né? E faz sentido às vezes as pessoas ficarem muito revoltadas porque, pô, o Bolsonaro não conseguiu impedir os estados de fazerem o controle da pandemia. Como é que o STF vai impedir o meu presidente de governar? O STF está impedindo o meu presidente de governar. Eu não votei em ninguém do STF, mas eu votei no Bolsonaro. Sim. Então, não são ministros eleitos, né? E às vezes até de forma mais sutil, você estava até comentando do Banco Central, né? A independência do Banco Central é uma das instituições da democracia liberal assim, mais grande, porque você pensa que a política econômica, ou parte da política econômica, vai estar na mão de um órgão independente, que vai perseguir as metas de inflação. Né? E isso é mais delegação e menos controle do executivo. Menos controle do executivo das políticas que ele acha que tem que controlar. Atacar esse tipo de instituição pode ser uma estratégia, né? Sim, eu achei interessante porque no caso do Banco Central, a gente está vendo o líder, né, o Lula, atacando muito recentemente e usando uma estratégia um pouco que populista, né? Quando a gente fala assim, o Banco Central está inflamando os juros, não está permitindo a queda de juros, e isso está afetando o povo, a comida do povo. Uma coisa que chega a ser naquele maquiavismo que o Bolsonaro também fazia com o STF, né? Tipo, o STF não me permite fazer nada porque ele está, enfim, me perseguindo. E aí tem essa questão do maquiavismo e a relação da democracia, né? Achei interessante porque você falou assim, como a questão do populismo e a democracia está correlacionada, né? Como a gente pode ver democracias mais liberais. E isso me tocou no ponto que o Moody traz a definição de pluralismo, né? Não necessariamente mais democracia, essa democracia direta, vai ter instituições que defendam o pluralismo. Então, tipo assim, um povo é um povo, aquele Heartland específico, que talvez pode ser o Heartland que não quer, sabe, que existe essa defesa de múltiplas formas de pessoas. A gente vai botar muita gente em risco, né? Exatamente. E não quer mais direito, né? Quer mais... Quer resguardar os direitos deles, pra não quebrar os... Mas essa ideia, assim, avançar em pautas de direitos pode provocar uma expansão que não corresponde à demanda por liderança que as pessoas necessariamente têm. Né? E aí eu acho que é bacana assim, esse debate que fica para o conceito de populismo. Assim, como que ele se relaciona com a democracia? Será que é momentâneo? Será que há, de fato, um processo de deterioração da democracia? Será que a gente está só ressignificando, tornando ela menos liberal, mais iliberal e, nesse sentido, atendendo mais a um grau de representação da população, do povo? Idealmente, tipo assim, eu acho que todo mundo pode defender a democracia direta, né? Tipo assim, mais pessoas, mais povo participando. Só que a gente pensa que talvez isso na prática seria
menos instituições, né? Tipo, aquela coisa do contrapeso, né? Os 3 poderes. Então, por mais que isso possa parecer bom para a democracia ou para um tipo ideal de democracia, isso pode ser ruim para o outro lado, né? Um tipo específico de democracia. Sim. Né? Então, isso pode gerar um certo paradoxo, né? E para um tipo específico de democracia que a gente tem defendido aqui, né? Com a qual a gente se preocupou por 4 anos. Com certeza. Né? A gente está preocupado, será que a gente vai poder votar? Será que esse governantinho que a gente votar vai ser controlado por outros órgãos, por outros poderes? Se isso não tivesse sido preocupação, a gente não estaria pensando no dia 8 de janeiro até agora. Exatamente. Porque foi uma demonstração da nossa preocupação. É. A gente sabe que existe uma democracia que é a que a gente pensa, a que a gente defende, e existe outra versão que é aquela que tentaram instaurar. Outra versão de democracia com muitas aspas que tentaram instaurar ou estavam defendendo no dia 8 de janeiro, que detesta as instituições, que acha que apenas um líder anti-sistema, anti-instituições pode trazer a pureza, a representação, acabar com todas as injustiças e mazelas dessa democracia que, como vocês comentaram, é a democracia dos direitos, né? A democracia que conta com as cláusulas e as regras para incluir, né? E esse conceito de democracia com muitas aspas é a que exclui, na verdade. Né? Sim. Acho que, citando o Moody, né? Ele cita que o populismo de alguém é a democracia de outro, né? Nossa, então... perfeito. Então é isso. Então é isso. Fechamos, gente. Não, é frase de impacto, né? É frase de impacto. Aquele congelamento da Avenida Brasil. Aí faz o... Valeu. Acho que foi legal. Só dos créditos. Só dos créditos, A sua banca, tem que ler o trabalho. Meu Deus. Não, mas é tranquilo, porque esse aluno ele fez